Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje a bancada de entrevistadores é formada por 4 jornalistas. Denise Campos de Toledo, comentarista e apresentadora da Jovem Pan e da TV Gazeta. Luiz Arthur Nogueira, economista e colunista da revista Isto é Dinheiro e do portal IG. Márcio Croin, editor-chefe do E-Investidor do Estadão. E Christian Costa, editor-assistente da revista Oeste. Hoje, o Direto ao Ponto recebe o advogado João Santana, que foi secretário da Administração e ministro da Infraestrutura do governo Fernando Collor. O advogado e consultor João Eduardo Cerdeira Santana foi secretário da Administração e ministro da Infraestrutura de Fernando Collor. Ele acaba de lançar o livro O Estado a que Chegamos, em que reconstitui sua passagem pelo coração do poder. João Santana saiu do governo 5 meses antes da queda de Collor. Antes disso, conseguiu privatizar a Uzi Minas, uma das mais importantes estatais da época. Santana também esteve à frente da empreiteira Comstran, empresa da holding UTC. Hoje ele vem ao Direto ao Ponto para falar dos problemas que impedem a modernização do Estado brasileiro. João Santana, muito obrigado pela aceitação do convite. É uma honra recebê-lo aqui. E parabéns pelo belo livro aí, que eu li em algumas horas, quase corridas. O Estado a que Chegamos. Nele você rememora a sua experiência no governo Collor. E vamos falar sobre esse governo que ainda é pouco conhecido pelos brasileiros, né? Ouviram falar muitos do episódio do impeachment, mas não sabem exatamente como foi, que você bem descreve, né? Com minúcias muito pedagógicas aqui, nesse livro a que eu me referi. Né? O subtítulo é A Falência de um Modelo de Organização que Impede o Desenvolvimento Nacional. Eu fiquei com a sensação de estar lendo alguma publicação de ontem, de hoje, porque você se refere aos problemas que teve para resolver problemas que continuam nos atormentando, como a reforma administrativa, como a questão do funcionalismo público, privatizações. O Brasil mudou muito, para começo de conversa, de lá para cá? Mudou alguma coisa, mas não o suficiente. Primeiro, boa noite, Augusto, boa noite, Denise, Luiz Arthur, Christian, Márcio, boa noite a todos os telespectadores, parabéns pelo programa e obrigado por ter me convidado a essa oportunidade. O Brasil mudou, mas ele não mudou o suficiente, ou pelo menos não mudou o essencial, não é? Nós temos que partir da constatação, que é isso que é a primeira coisa que eu busco verificar no livro, que é o seguinte: se você, para a gente não ir muito longe e pegar o chamado governo militar, o governo dos militares a partir de 64, ali os militares montaram um Estado para executar uma tarefa específica, não é? Que era o programa de substituição de importações, modernização do país, industrialização, da infraestrutura, etc. Esse Estado foi organizado juridicamente, estruturalmente, para atender essa demanda, não é? Quando os civis vieram e derrubaram a chamada ditadura militar e colocaram um governo civil e chegaram à Constituição de 88, ninguém pensou no Estado que você queria para as novas tarefas. Então, é essa a questão. O Estado antigo, ele foi recepcionado pelos constituintes, os civis, ninguém procurou construir um novo Estado para executar as tarefas que vinham de futuro. Não é? Já na época estava a globalização na porta, mudando a economia mundial, o país, todas as economias precisavam abrir, precisavam se relacionar com o resto do mundo, e você tinha uma estrutura completamente diferente. Você mudou, concedeu um monte de direitos sociais, que tudo bem, ninguém é contra direitos sociais, todo mundo é a favor dos direitos, não deu
quais eram as fontes que você tinha para pagar esses direitos e manteve o estado antigo. Ou seja, pegaram um chassis velho de carro e colocaram uma carroceria completamente nova. O carro não andou, continuou indo a 20 por hora. Perfeito. Denise. Agora, boa noite, Angela, boa noite a todos. Essa estrutura toda, ela tem aí uma força, né, junto ao Congresso que vem se mantendo ao longo do tempo e um apelo muito forte também junto aos governantes. É uma questão de popularidade dos lobbies. Então, a gente vê dificuldades enormes, por exemplo, em relação à reforma administrativa agora, né? Se vê disposição do governo em levar adiante uma reforma administrativa, mas não uma que produza resultados agora e que alcance as várias esferas do poder, né? Então, ela vai ser limitada, né? E a gente vê que há restrições que partem de um governo que tinha um discurso liberal, que tem uma postura de política econômica liberal. Como é que se pode quebrar, né, romper com essa situação? A gente viu hoje, por exemplo, na aprovação da MP da Eletrobras, que ainda há uma tentativa de se preservar o funcionalismo. Essa estrutura se mantém mesmo quando se avança com privatização. Olha, primeiro, a sociedade não há outra maneira de fazer senão a sociedade pressionando e olhando isso com interesse. Né? Se nós deixamos a solução, por exemplo, da questão administrativa do Estado, na mão única e exclusivamente do Congresso, o Congresso vai ceder ao poder das corporações que estão em Brasília. As corporações do Estado, as grandes corporações de funcionário, e quando eu digo, vamos assim, não é o funcionário mais humilde, não é como se dizia antigamente o Barnabé, são as corporações importantes, aqueles que eu chamo de os cultos, são as carreiras jurídicas, são as carreiras do judiciário, são as carreiras que estão dentro do Legislativo, o Ministério Público, essas carreiras que são muito organizadas e fazem pressão e estão do lado do Congresso Nacional. E elas impedem que você se liberte desse jugo que é o corporativismo nacional. Pegamos, por exemplo, o que você acabou de dizer na proposta, a questão da estabilidade. Não é? Por quê? Por que essa questão da estabilidade é tão importante para os recursos humanos do governo federal? Não é? Por que isso? Se você está falando, já tinha inclusive na legislação anterior, a questão de você verificar a eficiência dos funcionários. Não é? Se você vai verificar a eficiência de funcionário, desempenho de funcionário, mas esse tem estabilidade, você está mentindo para as pessoas que você não consegue. Tá bom, eu verifico a eficiência, se ele for ineficiente, se ele não tiver desempenho, ele faz o quê? Não é? Essa relação, por exemplo, que você tem, o que comanda você ter 2 anos de serviço e ganhar o resto da vida de estabilidade? Por que essa relação? Não há justificativa que ligue o tempo de serviço à estabilidade. Se você tem concurso público e meritocracia, e evidentemente, claro, a proteção do servidor público de quê? Para que ele seja dispensado ou demitido, tem a razão forte. Não é? Para que então você precisa da estabilidade? Os Estados Unidos, no Civil Service Act, que é de 1800, não fala uma vez em estabilidade, fala em concurso público e meritocracia. Foi modificado uma vez no governo Carter e todo mundo entende. E mais importante, ele foi aprovado pelos políticos americanos que viram que você estava nascendo uma corporação muito forte no Estado e que eles falaram, precisa pôr um cobro nessa situação e essa corporação não ser mais importante que nós políticos. Luiz Arthur. Ministro, boa noite. O senhor tocou numa palavra importantíssima, meritocracia no setor público. O ponto é como implementá-la, porque imaginando quem vai avaliar esse funcionário. Imagine que haja uma troca de governo, o grupo político muda e eventualmente queira ali cabeças. Como é que você faz uma meritocracia isenta, que não prejudique o funcionário público e de fato avalie o bom desempenho dele ou não? Olha, você precisa instituir métrica primeiro, não é? O serviço público, a máquina estatal, ela não pode viver de métricas de 1 ano, de 2 anos. Ela tem que ter métricas contínuas que podem ter avaliações a cada 2 anos ou 3 anos. Mas a gente precisa saber, por exemplo, na educação, se nós temos que educar as crianças brasileiras, nós precisamos ter métrica para dizer a cada ano ou a cada tempo como vai essa educação e os responsáveis por ela. Não é? Essas métricas é o primeiro ponto que você vai ter. E o segundo, que essa métrica seja administrada por comissões independentes, não é? Onde, inclusive, possa participar a própria sociedade dessa comissão. Não há problema nenhum. Não é? Você não vai deixar que todos os cargos sejam cargos comissionados, cargos políticos. Pelo contrário, nós temos que reduzir isso.
que é um dos problemas que tem na reforma, que ela cita, faz um problema da liderança política de cargos de livre provimento. Isso não pode, você tem que reduzir o máximo possível o livre provimento, que o funcionário entre por concurso público, tenha meritocracia e que seja avaliado por métricas estabelecidas pela sociedade, o que não é difícil. O Estado nada mais é que uma grande máquina de prestação de serviço. A prestação de serviço foi a coisa que mais evoluiu na economia moderna. Então é possível você criar algoritmos para saber exatamente como essa prestação de serviços vai e combater os excessos. Não é? Combater. Na saúde, por exemplo, nós vivemos hoje um problema sério, pandemia, etc, etc. Eu tive uma experiência que eu achei muito interessante, eu vou contar rapidamente. Eu fui tomar a minha primeira dose de vacina. E fiz antes, eu tenho o Conect SUS, eu fiz a minha inscrição prévia, não é? Cheguei lá e falei, vai ser simples, né? Eu vou trazer o meu QR Code, depois já sabem quem sou eu e aplico a vacina. Não, pediram para mim um documento, tinha 2 pessoas numa mesinha e começaram a datilografar, não datilografar é coisa antiga, começaram a digitalizar todos os meus dados novamente. E ao final me deram um papel. Então, o que eu fiz com esse algoritmo que é o Conect SUS, que tem todo mundo ligado com o celular? Isso não dá para ser. Então, você tinha uma pessoa aplicando vacina, para cada uma pessoa aplicando vacina, você tinha 3, ou dependendo, Exato. Ou 4, olhando aquela que aplicava. Não está certo, gente. Eu não estou sendo contra nenhuma das pessoas individualmente, mas isso a sociedade não pode mais arcar com essa situação. É nas pequenas coisas que a gente vê essa questão do Estado. Não é? E aí a gente faz isso buscando métricas. Então é o seguinte, a saúde. Quantos eu vou atender? O que eu estou fazendo na saúde? Protocolos. A saúde brasileira, fantástico. O SUS é uma coisa fabulosa. Eu fico muito à vontade que eu sou um dos redatores da lei do SUS. A lei do SUS foi criada no governo Collor. As pessoas se esquecem disso, mas eu aproveito para lembrar. Eu ajudei a redigir a lei do SUS. Não é? Muito bem, é fantástico. Mas se eu não estabeleço produtividade, se eu não estabeleço métricas, não é? Se eu não estabeleço protocolo, o Brasil na área de saúde resiste a estabelecer protocolos de atendimento à saúde. E muita gente fala o seguinte, não, mas é que a saúde ficou muito avançada e ficou muito cara. Ficou, evidentemente, com coisas complexas, exames complexos, doenças complexas. Mas uma operação de amígdala, que era feita na minha época, quando era criança, a céu aberto, hoje é feita com uma rapidez enorme e ficou muito mais barata. Então, o grosso da saúde, o cotidiano da saúde, efetivamente ficou mais barato. E não é impossível. A Índia está fazendo isso e está reduzindo dramaticamente o custo da saúde cotidiana. Márcio. João, boa noite, tudo bem? Boa noite, Márcio. Queria entender com você se existe algum estudo que mostra o tamanho do inchaço da máquina pública brasileira. No seguinte sentido, poxa, a máquina é inchada em 40%, 50% mais de força de trabalho, ou alguns setores eles têm mais gente, outros menos gente. Dá para a gente fazer essa divisão e mostrar para quem está nos acompanhando qual que é o problema, o real problema dessa necessidade de reforma administrativa? Dá para fazer sim. Tem alguns estudos clássicos. Primeiro tem a verificação do que você gasta vis-à-vis o PIB ou vis-à-vis a arrecadação. Não é? Você gasta com a administração pública alguma coisa como quase 13% do PIB, que é um absurdo. Quando você gasta com infraestrutura 2% ou 3%, então não dá. E do ponto de vista do orçamento, eu vou falar do orçamento federal. Não é? O gasto com o servidor público é coisa de 60% a 70% do orçamento. Não é? E um percentual também bastante grande da arrecadação. Então, esses dados são os principais dados que você tem que verificar. Agora, tem uma leitura clássica, que foi inclusive financiada pelo Banco Mundial, feita alguns anos atrás, que diz o seguinte, a cada R$1 que você gasta, por exemplo, com a saúde, apenas 35 centavos chega ao doente. A cada R$1 que você gasta com a educação, apenas 38 centavos chega à sala de aula. O que é isso? A administração, a atividade meio é onde está inchado. O Estado brasileiro está inchado na atividade meio. Não é? Esse exemplo que eu dei aqui, acabei de dar. Quem aplica vacina é um, aí tem 3 ou 4 pessoas para cada aplicador de vacina. Não está certo. É a mesma coisa você vê, por exemplo, nas carreiras jurídicas. Eu sou advogado, tenho vários colegas que prestaram concurso, que são servidores das carreiras, advogados da União, etc. Aí, não, nós precisamos estar todos organizados para defender o Estado. Mas defender o Estado sob que ótica? Eu vou te dar um exemplo aqui, para as pessoas entenderem como é que é dramático. Você tem um problema de previdência, ou uma desapropriação, ou qualquer coisa. Você é cidadão. Aí você contrata um advogado para entrar com uma ação. Esse advogado seu vai concorrer
com o sujeito especialista. Ninguém sabe melhor do que aquele tema do que o advogado do Estado. Porque ele só faz aquilo, ele é que redige as portarias, ele é que faz o decreto, ele é que ajuda a fazer as leis. Muito bem, ele tem o dobro de tempo no processo para falar do que o seu advogado. Ou seja, você tem um Estado sobre a ótica do próprio Estado, não sobre a ótica do cidadão. Eu digo isso, vários colegas vão para mim dizer, mas que absurdo, ele tem muita tarefa, muitos processos, são milhares de processos. Mentira! 70% das ações que você tem contra o Estado, o governo federal, são questões previdenciárias. Se você chegar a 90%, são questões previdenciárias e relativamente a salários. Os grandes tubarões que tentam assaltar o Estado, que têm ações milionárias e tal, não dá 2% ou 3%. Não é? Então, só para responder essa pergunta objetivamente, é na atividade meio, e essa atividade meio é inchada. Uma frase que eu digo no livro é o seguinte, o Estado acaba estando em todos os lugares, menos onde ele devia estar, na ponta. É ali que falta. Não é? E é aí que a gente tem que atuar. Cristian. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Boa noite, ministro. Boa noite, Cristian. O livro do senhor é O Estado a que Chegamos, é o título, né? O senhor faz um diagnóstico ali bem minucioso sobre o modelo do Estado. Eu pergunto para o senhor, qual é o Estado que nós precisamos? Um Estado necessário, não é? Um Estado bem menor do que é hoje, ele se retirar de determinadas atividades que não são atividades do Estado, primeiramente, não é? Particularmente as atividades econômicas. Por exemplo, João? Agora a gente está vendo a parte elétrica, a Petrobras. Não tem sentido o Estado brasileiro ser dono da Petrobras. Tem que privatizar. Tem que privatizar a Petrobras e privatizar antes que ela valha menos do que vale hoje. Porque a tendência de uma empresa de petróleo, se ela não se moderniza, se ela não vira uma empresa de energia, se ela não vai atuar em outros mercados, ela vai valer cada vez menos. Não é? Porque o petróleo está sendo questionado dia a dia como insumo de energia e etc, etc. Então, você primeiro tem que ter um Estado fora da atividade econômica. E não fica só em Petrobras, acho que o Banco do Brasil também não tem sentido mais o Estado brasileiro ter um banco que vai disputar cartão de crédito, vender CDB. Isso deixa o banco privado faz. A banca faz isso muito bem, melhor que o Banco do Brasil, com muito menos gente, não é? Com muito mais resultado. Deixa lá. E a Eletrobras, que a gente está assistindo, é outro exemplo. Então, primeiro, sair da atividade econômica. E na atividade que tem interesse ao cidadão, não é? Ter muito cuidado. Primeiro, ficar na regulação, certo? E ficar nas atividades clássicas do Estado. O que é? Primeiro, evidentemente, polícia, o judiciário, certo? Tem que ter um componente importante na saúde, porque a saúde não vive sem o Estado no Brasil. Não dá para você simplesmente... Você tem que colaborar, você tem que cada vez mais ter privados atuando no mesmo sistema, mas sem o Estado não anda. Na educação, fundamental. Particularmente na educação básica, também não dá para você deixar isso só por conta do privado. Então, aí que o Estado deve estar presente. Alguma estatal você manteria, João? Nenhuma. Precisa ser, mas nenhuma, né? Nenhuma. Eu diria para você o seguinte, não como estatal. O que talvez a gente precise ver com cuidado é a Caixa Econômica Federal, na área de financiamento de habitação e saneamento, ela tem uma expertise que o privado talvez não tenha hoje, não é? Então você tem que arrumar alguma maneira de preservar esse tipo de ação, certo? Agora, todo o resto você pode fazer por outros mecanismos. Você não precisa de uma empresa atuando diretamente no mercado para dar conta daquele serviço. Muita gente fala, por exemplo, sem o Banco do Brasil não haverá financiamento para a agricultura. Não, haverá financiamento para a agricultura se o Estado tiver uma política de socorro à agricultura, que não precisa de um banco para fazer isso, não é? A Alemanha financia um monte de coisa sem ter banco, mas ela tem um grande instituto de fomento, certo? Que dá as condições para a banca privada comprar os riscos que ela tem naquela atividade, não é? Porque toda vez que eu monto uma companhia para fazer aquilo, a companhia cresce, a companhia vai crescer na lateralidade, vai ter pouca gente lá embaixo, muita gente tomando conta dos casos, vai ter uma quantidade de diretores que um banco privado não tem. Não existe a quantidade. Olha, eu já negociei muita dívida de empresas que chegaram em situações difíceis, não é? Era assim, o banco privado A vinha com 2, o banco privado B vinha com 1, o C vinha com 2 também, o Banco do Brasil vinha com 7 ou 8 e não resolvia. Porque tantas amarras que ele não consegue e não resolvia. Todos os bancos acertavam, tá bom, vamos fazer esse acordo e tal. E o Banco do Brasil, não, precisamos voltar e pensar e resolver. Não tem. São ótimas pessoas, são concursos difíceis, as pessoas, não é maldade das pessoas que estão lá. É uma máquina emperrada. A máquina. Mas, então, João, antes de passar para... Desculpa, só continuando por aí, por essa trilha aí aberta agora.
Você, aos 32 anos, né, praticamente, você liderou a montagem de um plano de reforma do Estado. Né? Você é mexer em tudo. Qual era a essência, quais eram os pontos principais dessa reforma que você montou? Olha, são pontos que estão presentes até hoje, não é? Quer dizer, primeiro, você precisava reorganizar o serviço público, do ponto de vista da administração de pessoas, efetivamente. Aí eu preciso alertar para uma questão importante. A Constituição de 88 pôs para dentro do Estado cerca de 600 mil pessoas que não entraram para o concurso público. Até a Constituição de 88, você, no antigo regime estatutário, você tinha 140 mil pessoas no Estado, no governo federal. Todos estavam numa carreira, não era um grave problema. Na Constituinte, nas disposições, no artigo 19 das disposições transitórias, você deu estabilidade a todos que tinham até 5 anos de serviço público. Depois isso baixou para os estados e para os municípios. Então, nós precisávamos encarar esse problema. E era uma máquina totalmente desorganizada. Eu digo no livro, e é verdade, você não tinha uma folha única. O Estado não sabia o que pagava. Eu falo isso para as pessoas olham para mim horrorizadas. Não é possível. Então, o primeiro ponto era a gente organizar essa questão das pessoas. O segundo ponto era a questão patrimonial, que continua até hoje, certo? O Estado continua sendo o proprietário da maior imobiliária do mundo, terrenos, prédios, e aluga outros, né? Tem e aluga, não consegue se organizar. O Departamento de Patrimônio da União, alguns chamam de o Departamento do Demônio da União, né? De tão desorganizado que tudo isso você ia acabar. Sim, o plano pretendia ia parar. E a desestatização que compunha, que isso é importante, a desestatização é o gênero, a espécie é privatização. Privatização é quando você vende ativo. Isso as pessoas falam que tudo é privatização. Não. Quando você vende um ativo do Estado e esse dinheiro entra na veia no Tesouro Nacional, você reduz o déficit público, imediatamente você está fazendo privatização. Mas aí você tinha que fazer desestatização também, com uma boa política de concessão, que isso até andou muito no Brasil, mais até do que eu imaginei. Concessões, modalidade de concessão onerosa, PPPs, ou o que fosse, certo? E também a simples cancelamento de determinadas áreas. Porque tem coisas que você não consegue passar para frente. Eu vejo no atual governo, por exemplo, o Salim, ele listou lá um monte de empresas, não é, que tinha que acabar. E eu falei, olha, isso aí você não vai conseguir privatizar, é melhor fechar. Fecha e liquida os ativos. Porque ninguém tem interesse nisso. Alguém vai comprar a empresa do Trem-Bala? Que continua existindo. Não é? Não vai. Então, o plano principal, do ponto de vista da reforma do Estado, era baseado nesses 3 pilares. Perfeito. Certo? E depois, evidentemente, você tinha uma reforma constitucional que nós chegamos a propor, que era o emendão. Nós fizemos uma proposta de mudança na Constituição, reformando uma série de pontos para que o Estado pudesse andar. Nada disso passou. Não, é interessante que o emendão chegou a ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, né? Mas depois abandonaram. Essa é a grande luta. Não é? Os governos, quando começam e têm força, deveriam dar mais atenção a isso. Aproveitar naquele momento e falar assim, moçada do Congresso, senhores senadores, deputados, vamos cuidar disso agora? Vamos construir o novo Brasil? Vamos aprovar essa legislação agora, no primeiro ano? Depois a gente vê como é que fica para frente. Mas nós estamos perdendo isso, né? Denise. Agora, João, em relação a essa questão de privatização, diminuição no tamanho do Estado, não falta uma legislação que garanta uma atuação mais eficiente, por exemplo, de agências reguladoras, para dar segurança, inclusive, para a sociedade, é uma coisa que eu sinto muito nas várias áreas. E você tem alguns momentos em que áreas estratégicas, por exemplo, pegar a privatização na área de energia, de Eletrobras, em que você tem que lidar com a população mais pobre com condições diferentes. Aí o investidor privado, talvez ele não queira trabalhar como o setor público trabalha. Então, eu vejo muita brecha por aí depois, inclusive para a discussão jurídica. E aí a gente entra na insegurança institucional que existe até nas áreas que estão sendo privatizadas. Então, há retrocessos em avanços, há mudanças de legislação questionadas pela Justiça, você não dá segurança para o investidor de fato. E eu vejo um outro problema também, que é a própria postura de governo, e aí a gente tem exemplo desde Dilma Rousseff, que era de esquerda, como agora o presidente Bolsonaro, que é de direita, mas aquela tentativa de interferir e fazer as coisas acontecerem da forma que é melhor para você politicamente. É o caso, por exemplo, da Dilma, quando ela interferiu na Vale, quando ela interferiu no setor de energia,
e o presidente Bolsonaro agora com relação à Petrobras. Como é que o Brasil consegue solucionar esse jogo de interesse político e a interferência institucional e jurídica? Precisa, primeiro, o seguinte, precisa ter uma segurança jurídica, precisa construir uma segurança jurídica mais adequada para o Estado, não é? E saber que o Estado tem limites. Eu acho até que a gente tem que talvez reinstitucionalizar algumas instituições nossas. As instituições do país saíram dos trilhos. Você tem um judiciário atuando fora do que ele atuava antigamente, não é? Achou que ganhou uma série de competências quando não ganhou e criando várias decisões contraditórias entre instâncias, numa disputa inclusive com o Executivo, que acontece isso, não é? Se o Executivo regula determinada questão, por exemplo, na área energética, está regulado e ponto final, não é? Agora, tudo é possível. Agora, no marco regulatório do saneamento, que foi uma conquista fantástica do atual governo. Todos nós temos que aplaudir. O novo marco do saneamento é uma coisa muito bem feita, uma legislação de primeira. O que acontece? As empresas estatais de saneamento entram agora no Supremo para questionar porque elas querem o direito de renovar suas concessões sem licitação. É aquela questão seguinte, que você tinha que resolver isso de primeiro, certo? Olha, não tem. O Congresso aprovou uma nova lei. Certo? Não há direito adquirido, não pode haver direito adquirido contra a sociedade. Nós temos uma formação do Instituto do Direito Adquirido que é uma balela no Brasil. Deve ser combatido isso. Nós não podemos aceitar. Se você pegar na história lá para trás, nunca foi assim. De repente, tudo é direito adquirido. Como assim? Eu não posso ter um direito adquirido contra a sociedade. Quer dizer, ou seja, eu individualmente adquiro uma coisa que eu obrigo você a pagar essa coisa para mim, independente da sua vontade, sobre o seu prejuízo. Ora, o que é isso? Não é? As pessoas tinham que voltar a ler os clássicos aí para saber que isso não pode. E o judiciário simplesmente tinha que se abster dessa questão. Acho que isso é fundamental. Agora, outra coisa também, o Estado, os que estão no Estado têm que entender que eles têm que abrir mão de determinados poderes. Você falou da questão da energia. A energia, ela é cara para o povo, fundamentalmente, pela estrutura tributária que você tem, certo? E pela dificuldade de capital. A geração elétrica no Brasil, ela é uma das mais baratas do mundo ainda. Se você retirar a dificuldade de capital e a questão tributária, é uma das gerações mais baratas. Seja hidráulica, seja eólica, seja solar. Ministro, eu queria que o senhor contasse para a nossa audiência a sua experiência no setor privado no começo da década passada no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Foi uma concessão feita no governo Dilma, governo de esquerda, que é contra a privatização, e fez uma concessão estranha porque obrigou o setor privado a ter Infraero, uma estatal, como sócia ali com 49%. Queria que o senhor contasse como é que era a convivência com a Infraero na hora da tomada das decisões. E o outro ponto interessante é que se pagou muito caro pelas concessões, o Brasil entrou numa crise econômica e a conta não fechou. E aí as concessionárias pediram uma espécie de readequação dos contratos. O senhor poderia contar para a gente esse episódio? Olha, primeiro é o seguinte, quer dizer, nós participamos que era uma oportunidade de negócio, eu estava ali com um grupo privado que tinha interesse, participamos e fomos vitoriosos no leilão. Uma das questões, você bateu na questão, um dos fatos que mais facilitou você fazer um lance para as concessões dos aeroportos, pelo menos os primeiros 5, era a questão da Infraero, que tinha 49%, e era, pela própria lei, um sócio silencioso. Tinha direito a veto sobre uma outra questão, mas que acompanhava todo o aporte de capital. Então, quando eu dei um lance de 100, na realidade eu estou dando um lance de 50. Isso é um equívoco, certo? Eu estou do lado de cá e eu fiz o que os meus clientes, meus patrões ali indicavam para ter um bom negócio. Agora, a questão de você ter o Estado como participante daquele negócio foi um erro tremendo. Como deveria ser, João? Deveria, como depois passou a ser, olha, integralmente. O Estado, a Infraero, acabou. Não tem por que ter uma Infraero. Né? Sabe, Augusto, a gente tem que pensar o seguinte, a ideia do Estado fazer economia e crescer o país é uma ideia que dava certo nos anos 50, nos anos 60, até os anos 70, depois acabou. Nós perdemos esse bonde. Eu não tenho culpa disso, nem você, nenhum de nós. Não dá mais para fazer esse tipo de economia. Hoje tem que ser outra. Então não dá mais para você ter uma Infraero como coordenadora de todos os aeroportos do Brasil. Você tem que migrar para outro sentido, integrando totalmente ao privado e regulando isso.
Não é? Com as agências reguladoras. Com as agências reguladoras, que a Denise falou. Eu acho, Denise, que só pegando esse ponto, as agências melhoraram muito da sua criação até hoje, avançaram bastante, mas eu concordo com você. Elas precisam ainda ter muito mais apoio. E apoio no sentido de independência e racionalidade e objetividade no que elas têm que regular, certo? Elas não podem ser sócias das empresas estatais. Independência política também, né? Independência política, eu acho até que hoje já tem um certo grau de independência política positivo, não é? Mas elas não podem. O setor elétrico é um exemplo. A agência não pode ser sócia da Eletrobras, sócia na prática, porque ela acaba indo para uma regulação onde ela olha o problema da estatal, não é? Ela não trata de maneira igualitária o privado que está no setor e o Estado. Vão ficar bravos comigo, mas a prática é essa, né? Sempre as empresas de energia estatais têm uma certa complacência das agências, certo? Sempre deixam que as coisas aconteçam com mais facilidade, né? Nos setores que o Estado já praticamente saiu, as agências vão melhor, né? Por exemplo, no setor de estrada, a Agência Nacional de Transporte vai muito bem hoje, porque praticamente as únicas estradas que ficaram na mão do Estado são estradas que ainda não apareceu nenhum interesse privado, mas mesmo assim estão acontecendo. As grandes estradas são todas privadas. Perfeito. Então, você deixa de ser sócio das grandes empresas. Christian e Márcio. Ministro, a gente está falando aqui de privatizações, pegando o gancho da Denise, e aí a gente tem uma boa vontade também do governo muito grande de modernizar a infraestrutura hoje do Brasil. A gente teve o marco do saneamento, teve a aprovação da lei do gás, e eu gostaria de saber o que mais é preciso fazer para modernizar a infraestrutura do país. Você precisa criar um ambiente mais acessível, mais facilitador para o capital vir. Nós estamos tendo muito... A entrada de capital estrangeiro no Brasil é líquida. Você tem mais entrada do que saída, se você fizer a conta. Então, tem vindo muito capital de investimento no Brasil. Mas é bom que venha sempre qualquer capital. Mas esse capital está vindo muito olhando que os ativos estão baratos, não é? O grande capital de investimento de mais longo prazo, de participação do negócio, ainda não está totalmente olhando o Brasil com bons olhos. Por quê? Pela questão de segurança jurídica. Certo. O Brasil não é um país juridicamente seguro. É um negócio complicado. A gente trabalha com alguns fundos internacionais, já fizemos consultoria, projetos, e é difícil você ouvir do cara dizendo o seguinte: não, a África do Sul é mais seguro que vocês. A Índia é mais seguro que vocês. Do ponto de vista da segurança jurídica. Certo? Dá uma historinha para as pessoas entenderem. Então, eu dava consultoria para um fundo que tinha um resto ali de ações ali da Embraer. Certo. Aí veio a notícia de que a Boeing comprou a Embraer. Os caras ligaram para mim e falaram: ótimo, etc. Eles queriam liquidar a posição deles. Aí vem um juiz e dá uma liminar proibindo que a Boeing comprasse. Foi uma ligação e conferência comigo. Eu explicando, eles não entendiam. Eu falei assim: não dá para entender. Eu falei: olha, vai ser revogada porque o juiz não tem competência. Aí o inglês virava para mim e falava assim: como um juiz que não tem competência dá uma decisão? Eu tinha que explicar para ele isso aí. Não entendendo, no final um falou assim: olha, o João foi ministro, ele conhece o Brasil, se ele está dizendo que vai ser revogada essa liminar, vai ser revogada. Ótimo, tal. Fechou e foi revogada a liminar. Uma semana depois, o mesmo juiz deu outra liminar baseada em outro sistema. Aí você imagina como é que foi a reunião para eu explicar para tudo. No final conseguiu, mas é isso que atrapalha, certo? Os fundos, eles têm toda uma governança, não são que as pessoas acham que é dinheiro próprio do fundo. Não, é dinheiro que eles captam no mercado, gente que investe com os fundos. E eles precisam dar contas desse dinheiro. Eles não podem depois ter uma fragilidade no negócio que fizeram e contar para eles: olha, teve uma decisão judicial que anulou o negócio. E o cara falou: bom, mas você não estudou, como é isso? Não, é que o Brasil tem... Então, eu acho que essa é a principal... questão, segurança jurídica. São as famosas velhinhas dos fundos de pensão americanos, né? Essa é a dificuldade de explicar para elas, né? Hoje a gente está falando muito aqui sobre o Estado mínimo, a importância do Estado mínimo, né? Como o governo, né? A figura do governo deve só atuar em certos momentos, prestação de serviço. E foi uma bandeira muito abraçada pelo governo Bolsonaro para se eleger ali e não deu certo, né? Não sei se por conta da política brasileira, não sei se por os interesses de Brasília. É uma bandeira que se consegue levar para frente? Se a gente for pensar em 2022, se alguém chegar com essa ideia do Estado mínimo, vai conseguir passar e convencer as pessoas que, não, tá certo, a gente tem que abrir mão de alguns dos nossos deveres, né, ou nossos direitos aí que a gente está recebendo para
abraçar esse Estado que vai prover menos? Olha, eu sou otimista, eu acho que sim. Eu acho que é um discurso que, se for bem colocado para a sociedade absorve. Porque a sociedade não gosta desse desmando do Estado, da falcatrua. Você vê o apoio que a sociedade dá quando você tem uma campanha anticorrupção, você faz as pessoas pagarem. Apoio a reforma da Previdência. A própria reforma da Previdência, exato, é um grande exemplo. Né? O pessoal aceitou e falou, olha, é meio o seguinte, se isso é para consertar, vamos embora, vamos fazer isso. Né? Eu acho que a sociedade, no Collor, quando a gente fez a privatização, o programa, nós fizemos uma pesquisa e a maioria da sociedade era a favor da privatização. Nos assustou, até a gente falou, a gente vai quebrar muita castanha aí. Não, a sociedade, as pesquisas davam como favoráveis. Então, acho que você contar, mostrar, conversar com a sociedade e explicar a necessidade da mudança de Estado, você ganha, não é? Você tem isso de volta. Agora, tem um componente que você tem que mostrar para essa mesma sociedade para ela vir com você, que é o seguinte, você tem que mostrar para ela que isso vai produzir uma maior igualdade econômica dentro da sociedade. Porque o problema principal do Brasil é uma concentração de renda terrível. Nós estamos saindo agora, por exemplo, de uma pandemia e todas as notícias estão dando isso. A economia recupera rapidamente, mas a concentração de renda ficará mais concentrada ainda. Eu acho que é isso que você tem que mostrar para a sociedade. Com esse tipo de mecanismo, certo? Eu vou ter uma possibilidade de você participar mais dessa riqueza do país. Não é? Aí você consegue ganhar. Você não pode frustrar mais. A sociedade brasileira é extremamente frustrada. Toda eleição, a pessoa ganha com a égide da mudança. E depois a mudança não acontece. Agora, eu posso completar? Claro. Porque era da questão que eu tinha feito antes em relação à regulação toda do setor. Essa questão social, como é que se coloca quando você tem privatização de um setor estratégico, que você transfere para a iniciativa privada, que, claro, tem o objetivo de ter resultado financeiro maior. Como é que você pode garantir esse lado social que você tem, por exemplo, na área de energia, como você pode ter em outras áreas também, mesmo de saneamento? Olha, você não tem escapatória que você dá algum tipo de subsídio. Você não tem. Agora, esse subsídio tem que ser dirigido, não é? E você tem espaço para isso. Porque o grande componente, por exemplo, da energia elétrica, tá certo? É o componente tributário. Então, eu tenho espaço aí para reduzir esse espaço tributário. Mas tem tarifa social também. Hein? Tem tarifa social. A tarifa social é o menor peso que você tem aí. E é um peso que você pode absorver. É justo que você absorva. Não é? Eu não sou contra esse tipo esse subsídio. O que você tem é que fazer com que esse subsídio efetivamente aconteça. O que você não pode é dar o subsídio agora que você está dando para o Proinfa. 20 anos de benesses e agora eu ganho mais 20 anos de graça. Isso é uma transferência de renda do Estado a um grupo de pessoas na sociedade que é indecente. Não é? Então, se eu faço isso com um ativo, certo? Que é um ativo de todos, por que eu não posso fazer isso regulando em determinados preços da energia elétrica? Eu acho que posso fazer isso, tem espaço para isso. É aquela coisa, um dos maiores defensores da renda mínima era o Milton Friedman, que falava na questão do imposto negativo. Então, isso não é nada antiliberal. Você pode fazer, agora você precisa fazer para valer e com o que você tem condições de fazer. João, você conta uma história no teu livro que todo brasileiro merece conhecer e os nossos espectadores vão conhecer, para dar uma ideia do que era o estado que você encontrou, que é a história do Rolls Royce. Conta pra gente. Não, isso nós começamos a verificar os ativos que o Estado tinha. Isso antes da posse, né? Isso antes da posse, mas logo na posse a gente foi constatar. E descobrimos que você tinha aqui num prédio do Ministério da Fazenda, em São Paulo, certo, numa garagem, um Rolls Royce, que era do governo federal, que estava parado lá há quase 30 anos. Esse Rolls Royce foi trazido de Brasília, do Rio de Janeiro, não me lembro bem, para São Paulo, para que fosse utilizado na visita que a rainha da Inglaterra fez ao Brasil e em São Paulo. O governo Abreu Sodré, para você ter uma ideia, 66, 67. E esse Rolls Royce quebrou, até não pôde ser usado. Eles acabaram pegando um Rolls Royce emprestado de um empresário brasileiro que tinha uma coleção de carro muito grande, que levou, e que inclusive é uma coisa folclórica, porque ele mesmo dirigiu o Rolls Royce com a rainha. E o Abreu Sodré tomou um susto quando viu ele dirigindo, que era amigo dele. Essas coisas do Brasil. Mas aí quebrou o Rolls Royce, puseram
numa área do Ministério da Fazenda, num armazém, alguma coisa, e ficou por 30 anos. Né? Ali largado. Ninguém reclamava, Augusto, posse daqui, nada. Você, como eu, tem as suas raízes no interior. Então você já deve ter ouvido falar isso, né? Porva do governo, porva da viúva, tiro para cima. Certo? Exatamente. Esse é um dos exemplos. Mas é fantástico. Isso é um caso exemplar. Ninguém sabia, ninguém era proprietário daquilo, ninguém era responsável. Certo? A gente pegou, leiloou, vendeu e acabou com a história. Vocês encontraram uma frota poderosíssima. Tinha uma frota poderosíssima, coisa da... Olha, eu vou te dar um exemplo. Nos ministérios em Brasília, praticamente todos eles tinham uma oficina de todas as marcas dentro da garagem, com todo o ferramental. Da Ford, da General Motors, da Volkswagen, porque tinham carro de madeira, eles tinham oficinas, né? Todas as ferramentais, todas ali. E mandavam consertar o carro em outro lugar. Isso é o Estado. Fantástico. Essa que você vai perdendo a condição, certo, de organizar esse Estado. Só para deixar a gente um pouco mais chateado, porque isso aconteceu, mas um pouco de humor. A Brasília tinha a questão dos apartamentos funcionais, certo? Os apartamentos funcionais é dinheiro público e não tinha convenção de condomínio, então ninguém pagava condomínio. O sujeito saía com o seu carro, ia lá num bar lá em Brasília, com o seu toca-fitas, a época que roubavam o toca-fitas. E o toca-fitas do carro dele, enquanto ele estava no bar tomando o seu chopp, era roubado. Ele roubaram o toca-fitas. Ele ia a uma delegacia de polícia e fazia um boletim de ocorrência que o toca-fitas tinha sido roubado na garagem do prédio. A União pagava o toca-fitas. Meu Deus. É isso que as pessoas não entendem. Então, é aquela história, né? Muita gente, quando a gente fez a reforma, xingou, desorganizou o serviço público, etc. Como se esse serviço fosse organizado antes. Há duas questões importantes. O serviço não era organizado, estava arrebentado, e mais ainda pela falência do Estado e do último ano do governo Sarney, que foi uma tragédia. O governo Sarney, 100% das obras do governo Sarney foram paralisadas no último ano. Inclusive obras do coração dele, como o Xingó e a Norte-Sul, paralisadas, não tinha dinheiro. A inflação, 80% ao mês e tal, uma desgraça. Né? Então, é isso que a gente tem que pegar. O México, quando fez o programa de privatização, eles foram pegar um exemplo fantástico para mostrar para a posição importante. Eles acharam um imóvel, que era do governo mexicano, certo? Que era um prostíbulo, usado como prostíbulo. Então eles foram lá para a sociedade e falaram, olha o que o governo tem, certo? Aqui eu não achei nenhum prostíbulo formal, mas o Rolls-Royce é um exemplo que a gente Fantástico, usou. Né? Augusto, por falar em história, não tem como falar de governo Collor sem falar de Zélia Cardoso de Mello. Claro. Para os mais jovens, né, Augusto, precisamos lembrar que a ministra Zélia foi responsável pelo famoso confisco da poupança, foi uma tentativa de trancar o dinheiro da população para combater a inflação. E o final da história a gente sabe que deu errado. Há quem diga, inclusive, que o Collor caiu por conta do confisco e não por conta do Fiat Elba, mas enfim, eu queria até ouvir a opinião do senhor. Mas o senhor estava lá na equipe econômica, o senhor era ministro da infraestrutura, o senhor viu de perto aquilo acontecer. Qual era a sua visão? O senhor sabia que ia dar errado ou o senhor concordou com aquilo? O senhor chegou a alertar o presidente? Conte para a gente, por favor. Olha, primeiro, especificamente o plano, não é? Da questão do confisco, eu não participei diretamente porque a gente teve uma divisão no programa do governo. A Zélia coordenou com outros economistas, o Ibrahim, Candir, Eduardo Teixeira, o João Maia, outros economistas, a questão econômica que levou ao plano, e eu fiquei com a reforma do Estado. Então eu cuidava das questões setoriais, não só administrativa, mas também fazer o plano de previdência, certo? A questão da saúde com outras equipes. Então, eu fiquei sabendo, como todos os brasileiros, na sexta-feira, feriado, e tomei um susto, não é? Eu olhei e falei, tá bom, vocês já decidiram, já fizeram o feriado bancário, eu sou o governo, eu tenho que apoiar. Eu disse, vamos lá, vamos em frente. Isso foi quanto tempo depois da posse, João? Só para... O quê? Não, isso foi antes da posse. Foi o confisco. O confisco foi antes da posse, porque ia tomar posse na sexta-feira antes da posse, que se não me falha a memória foi uma segunda-feira, na sexta-feira o Collor foi ao Sarney e pediu para que ele fizesse o feriado bancário e já assumiu com a questão dos ativos congelados, não é? O grande problema dos ativos dessa medida, eu não vou entrar se tinha alternativa ou não, mas essa específica medida era o seguinte, você tinha que segurar todas as torneiras
que irrigavam a economia, principalmente as torneiras públicas e as torneiras dos governos estaduais. E isso não foi feito. Houve um momento em que você possibilitou, por pressão política, certo, que você abrisse essas torneiras. O exemplo clássico é o governo do estado de São Paulo com o Banespa. Não é? O Banespa, o governador da época, endividou, quebrou o banco para eleger o seu sucessor. Isso, e dizia isso. E o governo federal permitiu. Então, eu te conto uma história que eu acho que tem no livro, que numa reunião do Collor, que ele chamou para saber o que estava acontecendo, eu alertei, eu disse, olha, a questão do banco do governo de São Paulo é uma questão de liquidação. Nós não podemos permitir, nós temos que liquidar esse banco hoje. Ele não pode mais continuar irrigando a economia de São Paulo e quebrando a base do plano como está acontecendo. Mas não houve consenso ali. Acho que havia uma questão política também que muita gente do governo não queria correr o risco do Paulo Maluf ganhar a eleição, que ele poderia ganhar a eleição. E eu disse, olha, o meu problema não é quem vai ganhar a eleição do Estado. O meu problema é saber como é que a gente vai sustentar o governo aqui dentro. E não só tínhamos razão quem defendia essa medida, porque logo depois, 2 anos depois, o Fernando Henrique Cardoso ganhou a eleição e a primeira coisa que ele fez, ele liquidou o Banespa. A contrário do governador da época, que era o Mário Covas. Não é? Então, eu acho que o que faltou foi esse tipo de ação. Não é? A sociedade, ela topava. O brasileiro é fantástico nesse minuto. Se vocês pegarem e falarem assim, olha, aquela história é para resolver, vai resolver essa desgraça que a gente vive, eu topo. Não é? E foi um pouco, ficaram muito chateados, certo? Você sequestrou poupança, você sequestrou recursos, muita gente foi pego na esquina, o cara que ia comprar uma casa, ia trocar, tudo muito chateado, mas todo mundo aceitou. Eu não acho que o Collor caiu por isso, certo? Eu acho que ele caiu pela falta de ação política, de articulação política que ele fez. Perdeu o apoio político. Perdeu o apoio político e enterrou o apoio político com uma medida que foi pior do que o sequestro. Quando ele se recusou a pagar um índice de aumento aos aposentados que foi aprovado pelo Supremo. Ele construiu uma alternativa e ali eu acho que foi um prejuízo tremendo. Ali a sociedade começou a jogar contra ele naquele momento. Mas ele tinha, nessa questão do confisco, os aposentados também foram muito castigados, porque a poupança era a aplicação mais tradicional e o que liberava, muitos não conseguiam sobreviver com o dinheiro que foi liberado. Depois a sociedade foi criando mecanismos para driblar, mas não dava para pagar aluguel, não dava para pagar a despesa do mês com o que foi liberado. Então, aí o aposentado foi punido 2 vezes. Depois, quando veio o aumento, que eles ganharam o índice de aumento da aposentadoria, ganharam no Supremo. O Supremo concedeu o aumento. O Collor, orientado pelo ministro da Fazenda da época, que era o Marcílio, começou a buscar alternativas para postergar esse pagamento. Isso foi, assim, do ponto de vista da popularidade dele, foi para o chão abaixo do zero. Qual que é a dificuldade dessa articulação política em Brasília? Você que viveu em Brasília, né, tendo que negociar com o Congresso, aprovações, ideias, né? E pergunto isso porque eu acho que o Paulo Guedes, né, o nosso ministro da Economia, tem boas ideias, né, consegue colocar isso, mas a paciência dele para negociar é muito pequena. O quanto isso é importante ali em Brasília e o quanto isso cria de ranço. Esse cara não vai vir negociar comigo, eu não vou aprovar o que ele quer. Olha, primeiro, você falou uma palavra mágica, paciência. Conhecer e conversar, porque o político quer participar. Você tem que conversar com ele. E não é todo mundo que vai te propor imoralidade, não é? Muita gente vai propor questões que você pode não considerar boas, mas é justo que ele venha lá defender lá um interesse de uma estrada, legitimamente, tá? Não estou dizendo que ele vai defender o sobrepreço da estrada, mas que asfalte ou que faça uma ponte, etc. Então, primeira coisa, você tem que ter muita paciência. Você tem que estar disposto a ficar rouco de tanto ouvir. Essa é a questão, não é? Michel Temer é campeão nisso. Ele aprovou, em 2 anos de governo, ele aprovou reformas que a gente imaginava que nunca fossem aprovadas. A reforma trabalhista, a reforma sindical, mudou a questão da concessão, etc. Porque ele sabia como é isso. Escutar, falar com paciência, com muita paciência. Agora, mais importante que tudo, ter clareza no que você quer. Porque se você vai com clareza para o Congresso, com o que você quer, certo? Você é muito forte. O Poder Executivo, mesmo com as reduções de poder que teve recentemente, é muito pesado. O Congresso tende a fazer o que o Executivo quer. A prova disso é todo Executivo que começa aprova o que quer. No primeiro momento,
né? O mesmo atual governo Bolsonaro aprovou a Previdência com relativa facilidade, uma reforma extremamente profunda e positiva. Não é? E o Congresso participou e veio, como disse o Augusto, Previdência, Lei do Gás, a questão do saneamento. Então, você precisa ter clareza do que quer. O Fernando Henrique Cardoso tinha clareza, ele aprovou um montão de coisa. E, infelizmente, aprovou até a reeleição, que foi, com isso, a gente perdeu 4 anos do segundo mandato dele. Não é? Mas eu acho que é isso. O Collor tinha essa clareza, João? Ele tinha muita firmeza no pensamento, vamos chamar, liberal. Ele comprou a ideia liberal. Então, privatização, ele em nenhum momento tergiversou sobre a privatização da Usiminas, não é? E comprou uma discussão com políticos tradicionais de Minas Gerais, que eram contra a privatização, a começar do seu vice-presidente, o Itamar, que era contra. Ele tinha muita clareza. A reforma do Estado com grande clareza. O que ele não tinha é essa facilidade de negociação, de conversa com o Congresso. O presidente Collor tinha uma dificuldade de trazer, certo, os aliados para dentro, não é? Ele não cumpria aquela regra do Tancredo, que o político não é galinha que cisca para fora, tem que ciscar para dentro. O Collor se ciscava um pouco para fora. Vou te dar um exemplo que eu falo no livro. Nós privatizamos a Usiminas, né? Isso foi fundamental para um grande empresário brasileiro, que era o Júlio Bozano. Ele saiu de um grande empresário para um grandíssimo empresário com as privatizações, né? No dia da Assembleia que a gente entregou Usiminas, o Júlio falou para mim: ô João, olha, o que vocês precisarem de apoio político, que eu defendo, eu estou aqui à disposição. O presidente Collor nunca recebeu o Júlio Bozano numa audiência. Nunca. Nunca. Isso eu estou dando um exemplo para mostrar a dificuldade que ele tinha em conversar. Pois é, eu queria aproveitar para fazer essa pergunta sobre a chamada maldição dos 40 anos. Os três presidentes que não resistiram até o fim do mandato, tinha um pouco mais de 40, né? Jânio, Jango e Collor. Você acha que se ele assumisse com mais idade, mais experiência, ele saberia ter essa paciência? Ou o político nasce paciente ou não? Como é que é o temperamento? Eu acho que tem dos dois tipos. Primeiro, o seguinte, né? Eu fui ministro com 32 anos de idade. Você é paciente. Mas eu quando ele me escolheu e colocou como ministro, eu pensei com os meus botões aqui, quem é o mais louco, ele de me nomear ou eu de aceitar? Certo? Porque, evidentemente, a gente estudou, a gente conhecia, tecnicamente você podia ter todas as melhores razões. Mas a experiência política de entender o que estava acontecendo, você só adquire com a idade. Tem políticos que amadurecem, não é? Tem políticos que já nascem com isso. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, se qualquer um desses três que você falou, e particularmente o Collor, que eu conheci bem, trabalhei com ele, assumissem a presidência, em vez de 40, com 55 anos de idade, seria outra presidência. Outro presidente. Outro presidente. A experiência Perfeito. É fundamental. Ministro, eu quero voltar à questão da infraestrutura, porque o Brasil está passando agora por uma crise hídrica que inevitavelmente afeta o setor elétrico. E aí, com esse problema, emerge também essa questão aí de racionamento ou até mesmo de apagões. Quais são as raízes para esse problema e o que é possível ser feito? A primeira raiz do problema é o modelo elétrico nacional, que infelizmente essa medida provisória, que virou lei hoje, não é? Ele mantém esse modelo. O modelo de você ter grandes geradoras e geradoras estatais e dividir o setor em geração, transmissão, distribuição, não é? Um modelo que antigamente você dividia as empresas pela natureza jurídica, se eram privadas ou públicas, não é? Um modelo que concentrou na parte hídrica e demorou muitos anos para trazer outros tipos de geração energética. Então, acho que a primeira questão é o modelo energético nacional. O modelo está errado, não é? A segunda questão é você, dentro do modelo, você falseou números, né? Vamos pegar no governo Dilma. O governo Dilma causou uma destruição no setor elétrico temível, porque os leilões que faziam com a Eletrobras entrando e forçando um preço de quilowatt para você dizer que era barato, não é? E falseando o tiro, você, nas grandes hidrelétricas que foram construídas, você deu como garantia uma energia garantida, que não se transformou. Belo Monte, todas essas grandes hidrelétricas aí falaram que davam energia garantia de X megawatts e dão 10, 15, 20% menos do que, independente da crise hídrica. Porque a crise hídrica, ela é sazonal. Nós estamos tendo uma crise hídrica que já teve uma parecida há 50 ou 60 anos atrás.
É inexorável que volte a você ter um regime mais racional de águas. Isso vai acontecer. O que você precisa estar preparado nessa crise hídrica para outros modais de energia servirem a eletricidade na ausência da água. Isso você não tem. Então, o modelo, principalmente, é culpado. Com um modelo que é um modelo viciado, você tira da frente, você tira de parceria da questão elétrica o capital, que é fundamental, certo? Para que você tenha como parceiro, né? A medida da Eletrobras, a lei foi aprovada, vamos olhar lá para o fim e vir para o começo. Quando eles fizerem a capitalização, que deve ser no segundo trimestre do ano que vem, vai ser um sucesso. Já dou notícia para vocês de capa, certo? Vão colocar muito mais do que os 20 bi. Vão ser 25 ou 30 bi, não me surpreenderá. Porque são ativos indisponíveis hoje no mundo e são ativos muito bons. Você tem capitais no mundo com alta liquidez que vão investir nisso, independente da governança, dos penduricários. O cara vai e fala assim, olha, eu vou pôr meu dinheiro aqui porque isso aqui não tem outra oportunidade pela frente. Não é? Mas aí você traz isso para cá. Você continua com uma empresa centralizada de geração de energia, onde todos os outros parceiros vão esperar com que ela tome uma postura para depois eu ir para frente. Você continua com uma empresa que terá vulnerabilidade do setor estatal para ela tomar essa ou aquela política, não é? Porque ela perdeu, ela sai do bloco de controle, mas ela continua sendo majoritária. E aí nós temos uma discussão. Na B3, como é que vai ser a ação desse majoritário? Vai ter voto plural? Vai ter voto múltiplo? Não é? Depois, essas obrigações aí dos jabutis, quem vai pagar? Os usos está definido pela lei. E a fonte? Certo? Vai ser a empresa que foi capitalizada que vai fazer frente a esse tipo de responsabilidade? Aí não fecha a conta. Porque mesmo você conseguindo pôr 30 bi para dentro, né, os jabutis custam 70, então vai faltar. Então vai sobrar para o Tesouro. Isso o quê? É um novo modelo de novo, onde vai sobrar o Tesouro, tendo que subsidiar essa energia elétrica e você não quebrando o ciclo. Para ter energia barata, para o consumidor, você precisa reduzir a questão tributária e ter acesso a capitais baratos. Sem isso, você não consegue. João, o que você prefere? Reforma tributária ou reforma administrativa? Tem que escolher uma. Está na mesa. Reforma administrativa. É mais importante que a tributária hoje em dia? É por uma questão. Essa reforma tributária que vai virar aí vai aumentar o tributo. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque o Estado está quebrado, não é? E vão buscar uma maneira de conseguir trazer mais recursos para o Estado. Então, se eu resolver uma reforma administrativa e reduzir a quebradeira do Estado, você pode ter uma possibilidade de lá na frente enfrentar uma questão tributária onde você não precisa de tantos tributos. Nenhuma das propostas que eu vi até agora, certo, efetivamente reduz a carga tributária. Não é? Tem uma ameaça, certo, mas deixa a porta aberta. Os estados estão todos... A União está com problemas sérios financeiros. Não quebra porque é inquebrável a União. Os estados estão todos quebrados. Todos. Eu vejo governadores fazendo propaganda que resolveram o Estado, estão em dia com as contas. Eu falo assim, e os precatórios estão pagando? Os precatórios estão em dia? Os senhores estão pagando? Não, estão pagando segundo a definição do Supremo, né, que partilhou e estão pagando um pedacinho. Então você não está bem, certo? Porque senão, é aquela história do governo estariam quitados. Podre não é a moeda. Podre é quem deve e não paga, certo? Então, por isso, eu acho que a questão administrativa, a reforma do Estado nessa, não só administrativa, a administrativa, que é recursos humanos, mas você também privatizar e tirar o Estado da economia é mais importante hoje do que a tributária. Mas a tributária agora vai ter um fatiamento. É essa que está se referindo ou aquelas que estavam sendo discutidas antes? Todas. Porque agora vai ser uma parte de reforma tributária. A única, né? que eu vi uma certa ameaça de redução de carga tributária eram as ideias que o Marco Sintra tinha, que ele colocou lá no começo, discutindo. Você olhava aquilo e falava assim, olha, aí pode acontecer alguma coisa. Mas depois do Bernardo Api, do Aguinaldo, meu querido deputado, certo, que foi o relator, e todas as outras, agora fatiando, eu não vejo. Do Raul também. Não vejo, certo? Porque eles falavam em simplificação, não em redução da carga tributária desde o começo, né? Sempre foi isso. Então, se você só simplifica, você deixa a porta aberta para complicar novamente. Tem que haver uma reforma para reduzir. Isso, eu fui aluno dos pais do direito tributário brasileiro, o professor Alcides Jorge Costa.
E uma vez, numa aula com o professor Alcides, alguém perguntou para ele, falou assim, professor Alcides, qual é o melhor tributo? Ele falou assim, o de alíquota mais baixa. É simples como isso. Certo? Se eu permito, eu deixo com que essa alíquota possa ser alterada pelas assembleias, pelas câmaras de vereadores, pelo Congresso Nacional lá na frente, ela vai subir. Então a CPMF é um bom tributo, que é pequenininho? Pode ser. Eu não sou assim de pronto contra a CPMF. O que eu sou de pronto é você ter uma CPMF como foi a CPMF do Adib Jatene. Ele, muito ingênuo, propôs um imposto para financiar a saúde. Saúde. Certo? Só que veio o imposto e nunca financiou a saúde. Certo? A questão sempre é a seguinte, você vai colocar mais um imposto, certo? E não vai reduzir os outros. Não é? Há uma discussão tributária, no Brasil tem duas discussões tributárias importantes. A primeira é a questão da competência. Não é? Você mudou, em 67 você teve uma reforma tributária que eliminou praticamente a competência e trouxe a questão da incidência. Em 88 a Constituição voltou com a questão da competência, certo? Mas recepcionou o Código Tributário antigo. Então você tem uma bagunça relativamente quem que é que arrecada para fazer o quê, certo? Essa é uma questão brava da questão tributária. Certo? E a outra é que os estados só querem arrecadar por essa via. Então, difícil. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos já com a segunda parte da entrevista com João Santana. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Não é apenas um veículo. É uma experiência. Condução leve, uma direção perfeita. As ruas pertencem a você, ciclista. De segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, eu, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes colocamos os pingos nos is nos principais assuntos da política do Brasil e do mundo. Nós não temos tempo para que a população percebeu que o aprisionamento foi exagerado. São coisas contraditórias, ou funciona ou não funciona. Aqui, a opinião é sempre importante para te levar informação de credibilidade. Nós precisamos um ministro que faça uma gestão de crise. Entre uma pandemia de coronavírus e uma epidemia de imbecilidades. Direto dos novos estúdios da Panflix, não perca os Pingos nos Is, de segunda a sexta-feira, das 6 às 8 da noite, no nosso canal do YouTube e também agora no aplicativo Panflix. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Samidana e meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. Acesse agora newcursos.com.br, N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro. E quando o juiz apitar o fim do jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada é só aqui na Jovem Pan. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Voltamos para a segunda e última parte da entrevista com o advogado e consultor João Santana. Ele foi ministro da Infraestrutura do governo Fernando Collor. Denise, você queria continuar no assunto da questão da reforma tributária. Exatamente, porque você falava da CPMF, que agora seria imposto sobre transações digitais. O ministro Paulo Guedes tenta passar a ideia de que viria em troca de uma desoneração da folha, que é uma coisa que ele coloca desde a época da campanha. Eu queria saber se, na sua avaliação, isso é possível, se haveria essa vinculação desta vez, porque a sua crítica era exatamente essa, que sempre vem como um imposto a mais. E quando fala em simplificação para valer mesmo, se pensa sempre em uma modificação do ICMS. Nós sabemos a situação dos estados. Eles não querem abrir mão sequer naqueles segmentos em que eles cobram caro demais. 25%, de novo a gente entra na área de energia, de telecomunicações e tudo mais. Como é que ficariam essas duas questões? É possível mexer no ICMS
E é possível ter uma desoneração da folha assegurada por esse imposto sobre transações digitais? Bom, no ICMS eu acho muito difícil. Por quê? Porque os estados estão quebrados. A gente viu a corrente, né, a cachoeira de estados que começaram a não pagar suas folhas de pagamento, que era uma coisa impensada no Brasil de 10, 15 anos atrás. De repente o Rio Grande do Sul atrasa, Minas Gerais atrasa, Pernambuco atrasa. Você tem 2 estados que estão ok. Já vinha acontecendo público. Antes da pandemia ou a pandemia? Não, aconteceu antes. Exatamente. Aconteceu antes, isso, ou seja, então abrir mão do ICMS, que é a principal arrecadação desses estados, eu acho extremamente difícil, não é? O ICMS difícil. Essa questão de você trocar um tributo pelo outro, mesmo com uma alíquota menor, eu não acredito, porque isso é cenoura. Porque no momento seguinte a você implantar o tributo, a gente já viu isso acontecer. Há a tentação do dirigente em aumentar alguns pontos do tributo existente ao outro. Porque ele diz, olha, eu preciso, o Estado está quebrado. Se você não começar olhando os problemas do Estado, é o seguinte, nós queremos tributos para que o Estado continue fazendo o que faz, da forma como faz. Se é isso que a gente quer, vai aumentar os tributos, não é? E vai, por exemplo, a gente na questão dos recursos humanos, quais são os primeiros que vão demandar dinheiro do Estado quando a economia melhorar? As categorias principais do serviço público, que elas têm mais poder de lobby, de capacitação, eles vão dizer no dia seguinte, olha, nós estamos sem aumento há 5 anos, há 10 anos, precisamos de aumento, nós não tivemos aumento de acordo com a inflação, menos que a inflação, e vão colocar uma pauta e vão pressionar, e a tendência é que leve. Então, você não vai desonerar o Estado das suas obrigações. Enquanto o Estado ficar fazendo o que faz, da maneira como faz, certo? Há reforma tributária, por isso que eu respondi ao Márcio, eu prefiro reformar o Estado primeiro, para depois olhar para a questão tributária. Todo mundo é muito importante e é efetivamente, não é? Mas o Estado tem que escolher o melhor momento para retirar o seu tributo da economia. No Brasil é uma barafunda. Você tira dinheiro em vários momentos e em momentos equivocados, não é? João, você comandou, como eu disse na abertura, um grupo que fez essa reforma do Estado e vocês fizeram com que o Estado coubesse em 12 ministérios e 6, se não me engano, secretarias, é isso? É isso. Hoje o Brasil caberia nesse modelo ou não? Mais ainda, né? Mais ainda. Porque, por exemplo, todo mundo fala assim, o Ministério... Isso, conta como é que foi. O Ministério da Infraestrutura é muito grande, muito pesado para uma pessoa só, etc. e tal. Nós imaginávamos o seguinte, olha, nós temos que, no primeiro momento, ter tudo concentrado para poder tomar as decisões de privatização, senão você não toma. Não é? Quando você vai privatizar uma siderúrgica, por exemplo, a siderúrgica ficava no Ministério da Indústria e Comércio, mas o Ministério das Minas e Energia que tinha o DNPM e a questão das concessões das lavras. E o Ministério dos Transportes é que tinha as concessões dos portos. Uma siderurgia sem porto não resolve. Se eu deixasse um em cada ministério, não resolvia nada. Então você precisava organizar tudo para depois você reduzir. Hoje o Ministério da Infraestrutura que tem no Bolsonaro é 10% do ministério que eu comandei. Você tem basicamente o transporte. A telecomunicações inteirinha foi embora. Quer dizer, poderia absorver outras áreas. Poderia. A tele inteirinha foi embora. Não é? A Vale do Rio Doce foi embora. As principais empresas, hoje você pega ali, de empresas produtivas que estavam no Ministério da Infraestrutura, você tem 2, muito pesadas ainda, mas muito menores. Você tem a Eletrobras e você tem a Petrobras. Siderbras foi embora, Portobras foi extinta, não é? A Eletrobras, a Telebras acabou, certo? E isso você tem que resolver. Então, era essa a ideia, você cabe. O que talvez você precise reorganizar é, por exemplo, uma discussão que eu já tinha nessa reforma e não consegui fazer. O Ministério da Educação no Brasil, certo? Ele carregar o ensino superior e a organização, embora quem execute o ensino básico sejam estados e municípios, mas a Brasília continua tendo um poder muito grande, acho que você podia fazer uma coisa diferente. Você podia ter ciência e tecnologia e universidades, porque ciência e tecnologia não vive sem universidade. E você tem um instrumento único para a educação, para se articular com estados e municípios, para resolver a questão da educação nacional. Outra questão também que eu achei errado que o Paulo Guedes fez, de trazer para ele a Previdência. Não é? Não dá. É muito grande já o Ministério da Economia, deixa a Previdência do lado de cá. Eu acho que você poderia ter um Ministério da Seguridade,
e você tratar a questão da seguridade, a Previdência é uma parte da seguridade, você tratar a questão da seguridade prevista na Constituição de uma maneira organizada administrativamente. O senhor, como ex-ministro de Infraestrutura, gosta do trabalho do Tarcísio? Acha que está sendo bem válido? Eu acho que ele tem fazendo coisas muito claras, muito objetivas, não é? A primeira coisa que o pessoal se irrita muito, mas eu acho que ele está certíssimo, é terminar as obras que estavam em andamento. Aí o pessoal critica, ele inaugurou uma estrada que ele só construiu 50 quilômetros, os outros 1.900 estavam prontos. Bom, azar de quem não fez, não é? O ruim eram os governos que vinham e faziam novas obras e não terminavam as que estavam andando. Então, nessa questão ele está indo muito bem. Ele já tinha uma experiência boa, porque ele estava no governo do Michel, na questão das PPPs da Secretaria de Privatização. E ele interviu nessa questão de concessões. Eu acho que ele trabalhou bem isso aí, arrumou a casa, né? Enfim, ele está indo bem. O que o senhor faria de diferente? O que o senhor faria de diferente ou algo que é importante para o país nesse momento? Olha, eu seria mais rápido, certo? Eu jogaria mais privatização dentro do negócio, né? Eu atuaria no setor de transporte com mais energia para privatizar, certo? Agora, por exemplo, ele está falando muito da questão portuária. Está atrasado, já devia ter resolvido essa questão rapidamente, né? Eu acho que poderia ser mais rápido. Agora eu falo com muita clareza, eu acho, porque ser governo eu já fui governo. Quando você vai para o governo, o que você acha não necessariamente é o que acontece. Agora, João, eu te interrompi antes de passar ao Cristian, eu te interrompi quando você ia dizer que há um estado que está bem, não está mal. Qual é o estado? O Espírito Santo está bem e o Piauí. E por quê os dois estão bem? O que eles fizeram? Basicamente, eles fizeram a lição de casa. E o Piauí é interessante porque quem fez a lição de casa foi até um governador vinculado ao PT, certo? Mas no Espírito Santo, por ideologia, o Paulo Artung, que é o principal construtor da reorganização do Espírito Santo, ele acredita, certo, num Estado mínimo e não gastar dinheiro público. Então, nos vários governos dele, ele impôs isso e tem um pacto com a sociedade do Espírito Santo que apoia esse tipo de coisa. E no Piauí, o governador entendeu que ou ele parava de gastar desnecessariamente ou ele jamais teria dinheiro para investir, não é? O principal termômetro de que um Estado vai bem são dois, certo? A folha de pagamento está em dia. 2, está pagando as suas obrigações, que são os precatórios. Se o Estado estiver bem nessas duas questões, ele está bem do ponto de vista das finanças públicas. E é bem provável que sobra alguma coisa para ele investir e tal. O resto está uma desgraça. Cristian. Ministro, a gente teve aí no primeiro trimestre um crescimento de 1,2% do PIB e contrariou a expectativa de vários economistas aí. Várias instituições financeiras começaram a revisar, inclusive, as projeções daqui para frente. O senhor está otimista em relação à economia do país? Estou e não estou, certo? Estou no sentido de que a economia, efetivamente, ela está resistindo e está crescendo. Eu acho até que é uma coisa natural. Você não consegue conter um país do tamanho do Brasil com uma economia tão complexa por tanto tempo. Tem uma hora que ela sai e começa a aproveitar as brechas que tem, não é? Então, está crescendo. Você tem, beneficiando isso, a questão das commodities, que aumentaram bastante. A agricultura, de novo, sustentando o país. Não é? E isso é um dos motivos. Eu fico muito contente que a agricultura esteja vivendo esse plano. Mas, de novo, certo? Há quase 200 anos o país vive da agricultura. Ele não consegue construir uma outra área econômica. Não é? Então, eu estou no sentido contente de que isso está acontecendo. A minha preocupação é que os números que a gente tem é que esse crescimento econômico, do mesmo lado, a concentração de renda aumenta. Todos os índices estão dizendo isso. Não é? E isso me preocupa. Porque o Brasil já é um país de concentração de renda alarmante, não é? As diferenças são brutais. Se isso cresce ainda mais, nós podemos ter uma situação social mais aflitiva ainda. E eu não vejo ninguém fazendo uma política nesse sentido. Ô, João, em que medida os casos de corrupção contribuíram para a queda do Fernando Collor, do presidente? E de lá para cá piorou? Não, piorou muito. Eu não gosto de... Tem muita gente que fala isso, né? E eu não gosto de usar isso, mas eu vou usar, vai. Que é o seguinte, ele caiu por uma Fiat Elba, né? Isso. Certo, a Dilma caiu por uma Petrobras, né? É uma diferença, uma Petrobras entre outras questões. A corrupção aumentou demais no país.
Temos que entender o seguinte, infelizmente, sempre houve uma relação promíscua da área privada, ou pelo menos de parte da área privada, e o Estado brasileiro. Isso não é uma coisa que iniciou com o Lula, certo? Ou com a Dilma. Você pode discutir que teve questões que passaram dos limites. É muito difícil você discutir o que passa do limite quando você faz um desvio. Tudo passa do limite. Mas o Brasil veio crescendo de uma maneira enorme. Por que cresce essa corrupção, entre outras questões? Porque é um Estado que ele foi perdendo as suas funções, mas cada vez mais essa relação promíscua que tem quer tirar o pouco que resta do Estado. Então a corrupção aumenta, porque a única maneira que você tem de levar recursos é no sentido de fazer uma troca. Então começa a misturar, por exemplo, a questão do financiamento político, não é? No Brasil, a gente discute sempre, olha, a política não pode criminalizar a política. Eu concordo, ninguém quer criminalizar a política. Olha, a política precisa ter financiamento. Sim, antes de ter financiamento, a política tem que ser mais barata no Brasil. Não é? Nós precisamos fazer uma reforma do Estado na questão da organização política. Nós vivemos, basicamente, a legislação eleitoral é a mesma que foi estabelecida no pacote de abril de 77 pelo Geisel. Fizemos mudanças de maquiagem, é a mesma. Ninguém parou para pensar, nós precisamos de uma mudança política para valer, inclusive para reduzir, para deixar essa eleição mais barata. As eleições no Brasil são muito caras. Não é? Então, precisamos pensar no voto distrital, está mais do que na hora de pensar. Não é? A questão de cláusulas de barreira mais efetivas relativamente aos partidos, elas têm que ser implementadas. Não é? Mas, infelizmente, os marcos da corrupção aumentaram bastante e eu acho que aumentaram pela fragilidade do Estado. Ministro, faz sentido um país continental como o Brasil praticamente não ter ferrovias? E uma segunda pergunta, por que trem-bala não é algo factível? Então, primeiro, seria totalmente factível, mas não tem o trem-bala especificamente porque você não tem financiamento para ele. O Estado não tem condições de fazer, mas já deveria ter há muito tempo. A questão da ferrovia no Brasil é uma pena, é um drama, não é? Agora, por exemplo, nós estamos discutindo a privatização da 163 versus a Ferrogrão. Sobre todos os pontos de vista, ecológico, ambiental, inclusive, a ferrovia é a mais indicada. Mas eu estou vendo que a 163 vai ganhar. Há um lobby no Brasil muito forte, certo? Da indústria automobilística, da indústria de carga por pneus, etc, etc. Não é? Você nunca investiu em ferrovia como deveria. Vamos pegar o estado de São Paulo. Ao contrário, destruiu. Não, assim, o exemplo clássico é Madeira Mamoré, que o pessoal foi lá e arrancou trilho. Um negócio absurdo. Morreu não sei quantas pessoas para fazer ferrovia, foram lá e arrancaram trilho. O estado de São Paulo, a malha ferroviária instalada no estado de São Paulo é mais ou menos a mesma que a malha ferroviária instalada nos Estados Unidos, por quilômetro quadrado. É óbvio, ninguém sabe disso. Agora, o que acontece? É uma ferrovia velha, antiga. Não é? Eu dou risada quando o pessoal compra trem novo. Não vai resolver. Porque trem novo correndo em ferrovia velha, ele não vai poder desenvolver a sua velocidade. Claro. Você precisa melhorar. Você veja o que a Europa, principalmente a Europa, fez. Espanha e França são os principais exemplos. Eles reformaram suas ferrovias com o andamento da ferrovia. Estou falando de ferrovia de passageiro, que é um negócio importante que você não tem. Né? A carga, então, você perder o preço da carga entre Rio e São Paulo para Dutra, uma ferrovia que tem do lado, é inexplicável. É inexplicável. Porque a carga ainda tem uma vantagem, né? A carga não reclama muito pouco. Você põe lá, ela vai lá. Agora, eu acho também, João, que é o seguinte, o trem-bala, ele é o fim de um processo. Sim. Quando você tem trem em todo o país, você constrói um trem-bala, que era o começo. Não, e você tinha que fazer diferente. Os países que implantaram o trem-bala inteligentemente, como é que começaram? Vamos pegar a França. Começou fazendo Paris-Lyon. Não fez Paris-Londres. Aqui no Brasil quiseram fazer Rio de Janeiro, São Paulo, mas passando pelo aeroporto de Viracopos e passando pelo aeroporto do Galeão, uma terrível. Por que você não fez um trem de alta velocidade, primeiro, ligando São José dos Campos a Limeira? Por exemplo. Passando por São Paulo. Claro. Mais modesto, fácil. E aí você vai crescendo nas pontas.
Os grandes trem bala, com exceção da China, a China é um negócio completamente diferente. Mas na Europa, principalmente, mesmo na Coreia e no Japão, você fez assim. Você começou a construir, depois foi atendendo e fazendo com que ele crescesse pelas beiradas. Né? João, você participou do governo Funaro, né? E fala que aquela falta de abertura da economia naquele período ajudou um pouco a falhar, né, o plano cruzado. O Brasil ficou mais fechado ao longo do tempo? Deveria se abrir mais a economia? Olha, primeiro, não foi só aquilo. O plano cruzado tinha vários equívocos, mas foi uma constatação, eu conto no livro, foi um momento que eu comecei a olhar que esse Estado não funcionava, quando você foi importar, eu não vou entrar no mérito se era correto ou não, mas você começou a importar alimentos que faltavam internamente no Brasil, você não tinha estrutura nos portos brasileiros. Os portos só tinham estrutura para exportar, não para importar. Uma falha tremenda de infraestrutura. Não é? Eu acho que o Brasil abriu muito. De Funaro para hoje abriu bastante. Não é? Grande parte, inclusive, com o Collor responsável. A questão da indústria automobilística, a questão da economia, uma série de quebras. Mas ainda tem muito para abrir. A gente continua sendo uma das economias mais fechadas do mundo. Mais fechadas, né? Nós temos. Com esse tamanho desse país. No setor eletroeletrônico, por exemplo, você tem proteções que não cabem mais existir. Certo? Não tem por que existir. Agora, como é que o Brasil poderia crescer de uma forma competitiva no contexto atual do mundo? Né? Nessa globalização que nós temos, que a gente vê, inclusive, Estados Unidos com uma certa dependência em relação à China. Isso ficou claro na guerra comercial entre os dois países. Hoje, falta de chips no mundo. A gente vê que o mundo está carente de um reequilíbrio dessas forças. O Brasil tendo que pagar muito caro por peças que dependem do aço, isso afeta a construção. Como é que a gente pode crescer, ter uma indústria competitiva, uma abertura maior nesse contexto desequilibrado? Eu acho que primeiro não escolher os campeões nacionais, mas você tem que escolher as áreas que você ainda pode crescer para incentivá-las. Algumas você perdeu, não é? Como diz a molecada, perdeu o Playboy, não dá, certo? Então você achar, o Brasil teve a oportunidade, por exemplo, de ter uma grande indústria petroquímica. Nós tínhamos todas as condições de ter uma das grandes petroquímicas do mundo. Eu acho que o Brasil não consegue mais. Tem aí a petroquímica, que a Odebrecht está vendendo aí, que vai ser comprada por uma multinacional e vai ser uma subbase da petroquímica mundial. Você perdeu essa oportunidade. Aquilo que eu falei no começo, o modelo de crescimento do Estado entrando dos anos 50, 60, 70 até os anos 80 acabou. Nós não pegamos mais. Mas nós temos condições de crescer em determinadas áreas. A gente tem que escolher. Primeiro é o seguinte, dentro da agricultura, o que decorre da agricultura, o que a gente pode fazer? Tá certo? Alguma coisa faz até independente de ser estimulado. Né? Você tem uma indústria de software hoje, por exemplo, na agricultura, extremamente importante. Você precisava olhar isso aí e dar mais incentivo para que ela crescesse mais. Né? Você tem uma série de implementos agrícolas, uma série de atividades na agricultura que a gente ainda hoje importa. É impossível, Mas o agro precisa de mais investimentos. A agricultura mais fantástica do mundo ainda depende de tratores da Finlândia. Brincadeira? Não, vamos parar. E por quê? Porque não incentivou essa indústria aqui. Não incentivou para uma série de questões, porque era mais importante em determinado momento fazer a indústria automobilística, fazer outras coisas, etc. Agora, vamos mais. Olha aqui, você tem grandes centros de pesquisa no Brasil na área de saúde. Nós estamos vendo aí, Butantan, Fiocruz, tem outros e tal. Como é que a gente não tem fábrica de vacina? Tem meia dúzia de fábricas de vacinas animais, que é a agricultura que puxa. E não tem uma fábrica de vacina humana? Por que não articulou ainda esse setor de pesquisa com o setor privado? Agora, por conta de uma pandemia, o Butantan fez uma associação com o setor privado para fazer uma fábrica de vacina. É muito pouco. Você tem um parque fármaco instalado no Brasil que é misturador de sal. Importa sal da Índia, mistura aqui e distribui para as farmácias. É muito pouco. Não é? O Brasil até hoje não tem uma indústria de hemoderivados. Nós importamos hemoderivados. O Estado tentou fazer uma empresa, uma indústria lá na Paraíba, gastou mais de R$1 bilhão e não ficou pronto. Não é? Então você tem que procurar esses casos e ter políticas específicas para que você desenvolva daí. Evidentemente, sempre paralelo com a questão da educação, o incentivo à pesquisa, certo? O incentivo ao desenvolvimento do conhecimento. Qualificação, né? A qualificação.
Ministro, no livro que o senhor escreveu, o senhor observa que o liberalismo, ele nem sempre foi muito bem compreendido no país. Hoje, assim, de 1 a 10, em que 1 é bem pouco liberal e 10 é muito liberal, onde que o senhor colocaria o brasileiro hoje? Ali para 3, 4. Porque, infelizmente, ele não compreende ainda a questão do liberalismo. Primeiro, o seguinte, você, por conta da questão econômica ser importante, você passou a classificar o liberal pela visão econômica. Então, o cara é liberal porque ele quer pouco Estado na economia. É pouco. O liberalismo é a razão do desenvolvimento de várias democracias no mundo, certo? Da abertura para as questões sociais. Essa é a base do liberalismo. O Brasil não tem, quer dizer, eu brinco para as pessoas o seguinte, você não pode ser liberal dizendo que tem que privatizar tudo e ir embora, e depois, à tarde, ir para a porta do Sesc jogar o ovo podre na Judith Butler porque ela vai participar de um colóquio filosófico. Né? O liberal, sobremaneira, certo? Ele é aberto, certo? Ele é tolerante. Né? A tolerância do liberal é muito importante, porque ele tolera porque ele tem que preservar a minoria, como tem que preservar também a maioria, para que essa maioria não esmague eles. E o Brasil ainda está muito longe disso aí. Não é? Está muito ainda... A sociedade brasileira é muito fazendária ainda. É muito fazendária. Você vê na reforma administrativa. Quando você fala que tem que preservar a estabilidade para o juiz, todo mundo é muito correto. Por quê? Ô, ministro, e nesse contexto, convença um jovem hoje de 18 anos no Brasil que é melhor ele empreender do que prestar um concurso público? Difícil. Eu acho que ainda é pior, porque eu vejo isso com um filho meu com muita preocupação. Meu filho foi embora do Brasil. Certo. E para minha geração, a geração do Augusto, a gente nunca imaginava que a gente fosse permitir que um filho nosso tivesse opção e falar, bom, paciência, ele vai lá. Então, eu vi uma pesquisa hoje, ou ontem nos jornais, dizendo que o jovem, todos querem ir embora do Brasil. Então, eu acho até que mais do que... Primeiro tem que fazer com que esse jovem volte a acreditar no Brasil. Certo? Volte a acreditar no Brasil. Não é? Para depois ele colocar para ele que se ele tiver as condições abertas e possíveis, é melhor ele empreender do que entrar num concurso público por obrigação salarial. Porque o concurso público tem que ser vocação. Meu pai foi promotor público. Meu pai terminou na faculdade de Direito, do Largo de São Francisco, e ele tinha um outro emprego e ganhava mais. Mas ele sempre quis ser promotor público. Ele terminou a faculdade lá em novembro, em dezembro ele prestou o concurso e entrou no Ministério Público. Para ganhar menos, porque ele queria ser promotor. Aí não, que ser juiz. Quando terminou a carreira, foi indicado para o 5º Constitucional para ir para a magistratura, não aceitou, porque ele falou, eu não quero ser juiz. A minha vocação era ser promotor. Queria estar no Ministério Público. Então, o serviço público, em grande parte, particularmente nessas carreiras, chamadas carreiras de Estado, depende de vocação. Não pode ser uma opção simplesmente para que eu tenha um salário e não tenha as obrigações. O Estado João, é uma coisa séria. Nós estamos, infelizmente, aí nos momentos finais do programa. Eu te faço uma pergunta para você responder em 1 minuto. E explicando por quê. Hoje você voltaria ao serviço público, independentemente de governo. Assim, se fosse um governo que você apreciasse, você voltaria ou você acha que está encerrada a sua missão nessa área? Olha, em princípio eu acho que está encerrado, eu acho que eu já dei minha contribuição. Mas eu não me recusaria, porque eu acho que é importante, todos nós, inclusive quem tem a experiência privada e sabe, se chamado, dar a sua contribuição. A gente não pode ficar só do lado de fora, jogando pedra e não participar efetivamente da mudança. Não é? Então, eu não posso me fechar a isso. Agora, em princípio, não, porque acho que tem gente nova que tem que vir ocupar os postos que estão aí no Estado. João Santana, muito obrigado pela entrevista, foi ótimo conversar com você, parabéns aí pela lucidez, tá? E pelo papel que você desempenhou. Tanto que falamos mais do que deveria ser feito, ou do que foi feito no governo Collor, do que tratamos de casos de corrupção que são mais conhecidos e que não interessavam tanto a esta conversa aqui. Muito obrigado por tudo isso. Você gostou? Gostei muito, te agradeço muito, Augusto, agradeço a Denise, ao Márcio, ao Luiz Arthur e ao Christian e a todos os telespectadores que ouviram essa 1 hora de conversa e que é uma conversa para o bem do Brasil. E leiam este livro aqui,
do João Santana, o estado a que chegamos. Vocês vão compreender muito melhor o Brasil. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradeço mais uma vez a presença do João Santana e aos participantes da nossa bancada, que hoje contou com Denise Campos de Toledo, Luiz Arthur Nogueira, Márcio Croin e Christian Costa. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana, às 9h30 da noite. Direto ao ponto, com Augusto Nunes.